Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Motorista de carro de luxo que matou motociclista acumula mais de 100 multas de trânsito. Lula e Biden conversam e decidem aguardar mais dados para reconhecerem resultado das eleições na Venezuela. Chefe do Hamas é morto no Irã. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. O motorista do carro de luxo que atropelou e matou um motociclista na zona sul de São Paulo acumula mais de 100 multas na carteira de habilitação. Vamos ao vivo conversar com a Caterina Chute sobre este assunto. Caterina, boa noite. E mesmo assim a CNH dele estava regular? Estava assim, Salsi. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, e apuramos que há uma investigação por parte das autoridades do Estado para saber por que a CNH estava ativa. Igor Salceda levou 101 multas de trânsito que somam 487 pontos desde 2017. A última foi em novembro do ano passado e a CNH dele está válida até 2033. O atropelamento que matou o motociclista Pedro Figueiredo, de 21 anos, foi na madrugada desta segunda-feira, após uma discussão de trânsito seguida de uma perseguição. A vítima foi socorrida, mas não resistiu. Igor passou por audiência de custódia e vai ficar preso preventivamente. Salsi. Obrigada, Caterina, pelas informações. Na Venezuela, subiu para 12 o número de mortos durante os protestos contra o resultado que indicou a vitória de Nicolás Maduro para presidente. Nesta terça-feira, o Peru se tornou o primeiro país a reconhecer o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, como presidente eleito. Já a Costa Rica ofereceu asilo político aos líderes das manifestações contra a reeleição de Maduro. Na Venezuela, um dos partidos da coalizão de oposição acusou o regime venezuelano de torturar um dos presos políticos no país. Maduro ainda não se manifestou sobre a acusação. Mais de 740 pessoas foram presas durante os protestos que não param na Venezuela. Os manifestantes exigem que sejam apresentados os comprovantes de votação que atestem a vitória anunciada de Nicolás Maduro. Os manifestantes se reuniram hoje em frente à sede das Nações Unidas, na capital, Caracas. O protesto pacífico convocado pela oposição aconteceu no começo da tarde e reuniu milhares de pessoas. E contou com a presença da líder da oposição, Maria Corina Machado, e do candidato que contesta o resultado das eleições, Edmundo González Urrutia. As atas eleitorais com os votos totais das urnas não foram divulgadas e observadores internacionais acabaram impedidos de acompanhar a apuração. Os opositores afirmam que Edmundo González Urrutia venceu a eleição com mais de 70% dos votos, números que foram apontados em diversas pesquisas. Mas o Conselho Nacional Eleitoral proclamou Maduro reeleito para o terceiro mandato seguido, ainda na madrugada de segunda, antes mesmo da contagem final dos votos. Nicolás Maduro condenou os protestos e disse que tomou medidas para evitar um banho de sangue no país. Em um vídeo publicado em uma rede social, González Urrutia pediu para que as Forças Armadas parem a repressão aos manifestantes. Em resposta, o ministro da Defesa declarou apoio incondicional das Forças Armadas a Nicolás Maduro. Em um comunicado, a porta-voz da Casa Branca disse que a violência contra os manifestantes é inaceitável. Os Estados Unidos apoiam as aspirações democráticas do povo venezuelano e seu direito de expressar opiniões livremente e sem represálias, afirmou Karine Jean-Pierre. Já um comunicado do governo russo afirmou que a oposição política na Venezuela deveria aceitar a derrota e ainda parabenizar Maduro pela vitória. Por causa da violência, muitas empresas e lojas estão fechadas na capital. Mercados como este já sofrem com o desabastecimento de comida e de outros itens básicos. Este casal conta que pretende estocar alimentos. Vamos comprar água e comida enlatada, caso falte energia também, afirma a venezuelana.
se nos quitan la energía, se nos quitan el agua. Aqui no Brasil, o presidente Lula conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por telefone, sobre a situação na Venezuela. Os dois aguardam a divulgação de mais dados eleitorais para reconhecerem ou não a reeleição de Nicolás Maduro. Então vamos a Brasília conversar com a Ariane Bittencourt. Ariane, boa noite para você. E o que mais os presidentes conversaram, hein? Boa noite, Salsi. Olha, essa ligação durou cerca de 30 minutos. Na conversa, Lula disse que acompanha de perto o processo eleitoral venezuelano e que o assessor especial da presidência, Celso Amorim, esteve tanto com Nicolás Maduro quanto com o principal candidato da oposição, Edmundo González. Após ser enviado a Caracas, Amorim retornou ao Brasil nessa terça e já se reuniu com Lula aqui no Palácio do Planalto. Agora à noite, Joe Biden escreveu nas redes sociais que ele e Lula concordaram com a necessidade da divulgação imediata dos dados eleitorais venezuelanos de forma transparente e detalhada e se comprometeu a permanecer em estreita coordenação sobre este assunto. Aqui em Brasília, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também fez críticas à falta de transparência no processo eleitoral da Venezuela. Ele afirmou que a Justiça Eleitoral do país se afasta dos valores democráticos ao não divulgar esses dados. Salsi. Obrigada, minha querida, pelos detalhes. Bom descanso para você. Ao contrário do Partido dos Trabalhadores, que reconheceu a vitória de Maduro, o ex-presidente do PT e ex-ministro de Lula, Tarso Genro, se pronunciou pelas redes sociais. Ele lembrou que se o TSE tivesse definido quem ganhou a última eleição no Brasil com 70% dos votos apurados, Bolsonaro teria sido eleito presidente. Tarso Genro faz referência ao Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano, que declarou vitória de Maduro com apenas 80% das urnas apuradas. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai definir nesta quarta-feira a Selic, que é a taxa básica de juros. A projeção de analistas do mercado financeiro aponta para a manutenção da taxa nos atuais 10,5% até o fim do ano. A Selic serve como base para linhas de crédito, operações de empréstimos, financiamentos, além do rendimento em aplicações. O governo federal anunciou nesta terça-feira os detalhes das propostas aprovadas no programa Novo PAC Seleções para as cidades do Rio Grande do Sul atingidas pelas inundações. O anúncio foi feito durante o encontro entre os ministros da Casa Civil, Rui Costa, das cidades Jader Filho, da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e da Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, com o governador Eduardo Leite e prefeitos. 52 municípios foram selecionados. A maior parte dos recursos, que chegam a 9 bilhões de reais, será destinada a obras de drenagem para a prevenção de desastres naturais. O estado do Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil que teve seus projetos, sem exceção, todos os projetos apresentados no PAC pelos municípios que envolvem a questão de água e esgoto foram aprovados. Isso é uma demonstração absolutamente transparente do nosso compromisso com o apoio à reconstrução do nosso estado. Foi publicado agora há pouco no Diário Oficial da União os detalhes do congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento do governo federal, anunciado há 2 semanas. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, teve 4 bilhões e meio congelados em vários órgãos. O ministério mais atingido foi o da Saúde, com 4 bilhões e 400 milhões de reais. A medida foi necessária para manter a meta fiscal de déficit zero neste ano. A Justiça Federal suspendeu o leilão do terreno onde o Flamengo pretende construir um estádio no Rio de Janeiro. O Leonardo Ack traz as informações para a gente. Oi, Léo, boa noite. O que diz essa decisão? Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a Justiça, o terreno pertence à Caixa Econômica Federal e, por isso, não pode ser desapropriado pelo município sem a autorização da União. O leilão do terreno do gasômetro estava marcado para esta quarta-feira com lance mínimo de 138 milhões e 200 mil reais. O juiz federal acatou uma ação popular
para considerar nulo o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, que desapropriou a área no fim do mês passado e divulgou o edital do leilão. Agora, o documento pede a construção de um estádio com um mínimo de 70 mil lugares e estabelece uma série de diretrizes a serem cumpridas pelos interessados. O terreno do gasômetro fica ao lado da rodoviária Novo Rio. A Prefeitura do Rio já recorreu da decisão. A Caixa Econômica Federal não comentou sobre a ação judicial. Salce. Obrigada, Léo, pelos detalhes. E agora uma última informação: o chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto no Teherã, no Irã. O comunicado do grupo terrorista não dá detalhes de como Haniyeh foi morto. A Guarda Revolucionária do Irã confirmou a informação. Até o momento, ninguém assumiu a responsabilidade pelo assassinato. O governo de Israel ainda não comentou sobre o caso. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.